Olá, tudo bem? Meu nome é Letícia Dornelles. Às vezes a gente acorda e tem a sensação de que o dia vai ser perfeito. Os planos vão se realizar, os projetos vão acontecer de uma maneira tranquila, o dia vai ser sem estresse, a gente vai ser feliz e vai dormir em paz. E tem dias que a gente acorda com o coração acelerado, com a sensação de que alguma coisa estranha vai acontecer e a gente não sabe identificar exatamente o que é, mas gera um medo e aquele medo vai se transformando em uma ansiedade alta, um pico de estresse muito forte. Eu tive dois eventos na minha vida de pico de estresse muito grande que se assemelhavam à síndrome do pânico. Eu não cheguei a ter síndrome de pânico, mas foi algo parecido. Eu entrei para a faculdade com 15 anos, me formei com 19, e quando eu estava no final da faculdade, já quase me formando, eu simplesmente eu entrava no ônibus, eu ia estudar de ônibus e começava a ter taquicardia, parecia que eu ia desmaiar, era uma sensação horrível que eu não sei explicar exatamente o que era. Eu tinha um medo absurdo, parecia que alguma coisa muito ruim ia me acontecer e eu começava a suar, suar, suar. Eu descia do ônibus, ligava para minha casa e minha mãe ia me buscar e eu ficava em casa e tinha dias que eu não conseguia sair de casa. Era inexplicável. Naquela época não tinha toda a informação que tem hoje. Cada um dava um palpite, é espiritualidade, ela tá ficando muito nervosa, pode ser problema de estômago, até estômago meteram no assunto, porque eu vomitava. Era tanta ansiedade que parecia que eu estava passando mal do estômago. E eu não sabia explicar, eu somatizava tudo. Os meus problemas de adolescente, na faculdade. Então, aquilo ia embolando no meu estômago e trancava tudo aqui. A cabeça ficava pesada, eu não sabia explicar exatamente o que era. E depois, mais ou menos quando eu tinha uns 30 anos por aí, eu tive um outro pico de ansiedade desse tipo. Eu entrava no carro e eu não conseguia girar a chave. Eu ficava dentro do carro, eu não conseguia dirigir. E eu já dirigia há muitos anos. Do nada, eu não conseguia. Eu me sentia impotente diante de um carro, que era só ligar, entrar e sair dirigindo. Então, ao mesmo tempo que eu sabia que eu podia realizar o simples ato de dirigir, eu não conseguia. Sabe quando você fica assim, quer falar alguma coisa e a palavra não sai? Era exatamente assim que eu me sentia. Eu não sabia expressar o que eu estava sentindo, era uma angústia muito grande, eu suava frio e as pessoas tinham que me levar nos lugares, me buscar. Era uma emoção estranha. Você sempre fica com a sensação de que alguma coisa vai acontecer e não sabe dizer o que é. E um dia a minha tia me emprestou o carro dela, me levou numa região mais deserta e eu falei, a partir de agora eu vou acabar com isso. E foi meio que na marra. Eu entrei no carro dela e falei, eu vou dirigir. Liguei, respirei fundo, fiz uma oração e naquele dia eu consegui dirigir. E ali acabou. Óbvio que muita gente precisa de tratamento, precisa de terapia, precisa até de medicamentos para superar essas fases da vida. Mas o que eu quero dizer para vocês é que nem tudo está bem o tempo todo. A gente é humano e não pode se cobrar que tudo esteja bem o tempo todo. Não existe felicidade eterna, felicidade 24 horas por dia. A gente tem problemas, a gente tem estresse, a vida cobra muito da gente, a família cobra muito da gente, a gente se cobra. Então a gente tem esses momentos. Talvez você já tenha passado por algo parecido, ou não tão forte. O que eu senti era muito forte. Eu não conseguia seguir adiante. Eu tinha um limite. Eu chegava naquele lugar, começava a passar mal. Era como se quanto mais longe eu estivesse da minha casa, mais perigo eu corresse. E não tinha perigo nenhum, era um dia comum como outro qualquer de eu ir para minha faculdade, ou de eu ir para um curso, ou de eu ir para qualquer lugar. Às vezes eu estava na praia, começava a me dar um desespero,
uma falta de ar e eu tinha que voltar para casa imediatamente, senão eu tinha a sensação de que eu ia morrer naquele momento. A gente não tem que ser forte o tempo todo, a gente não tem que se cobrar ser forte o tempo todo. Quando a vida pede para a gente fazer uma pausa e se cuidar, a gente tem que se cuidar. Saúde física, mental, espiritual, a gente tem que se cuidar. Se cuida. Se você tiver algum desses sintomas que eu descrevi, se cuida mais ainda. Procura um terapeuta, um médico, um neurologista. Não acha que é bobeira, porque o pico de estresse pode se transformar em algo mais grave se você não cuidar do seu corpo, da sua alma, da sua mente. Eu me cuidei. Graças a Deus eu nunca mais tive isso. É muito ruim. Um beijo.